Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Médico de Quê, o seu podcast de carreiras médicas. Eu sou Ana Gandolfi. Eu sou Raquel Teixeira. Esse é o Médico de Quê, o seu podcast de carreiras médicas. E outras cositas más. Eu sou Ana Gandolfi, novamente sozinha aqui, Raquel me abandonou, mas em breve ela tá de volta. Esse é o último episódio do ano de 2024, o ano da nossa estreia do Médico de Quê, mas nós vamos voltar em janeiro, já certo, dia 20 de janeiro estamos de volta com um novo episódio, com uma nova temporada. Então, eu vou aproveitar aqui para vocês aproveitarem esse final de ano para seguirem o nosso canal do YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like se você gostar do nosso conteúdo e quem estiver vendo ou ouvindo do Spotify, também segue lá nosso canal, deixa 5 estrelas se você gostar do conteúdo e compartilha nos grupos de WhatsApp com seus amigos que possam se beneficiar do conteúdo. Nossos episódios saem sempre às segundas-feiras ao meio-dia, essa é a primeira pausa que a gente vai fazer, hoje 16 de dezembro, a gente vai voltar dia 20 de janeiro. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, a professora Rosa Malena, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre a trajetória dela, mas também sobre educação médica, que é um tema sempre que as pessoas gostam de ouvir bastante. Professora Rosa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você, Ana, no Médico de Quê. Espero que a nossa conversa ela gere muitos likes. Exatamente. Então, já aproveita e quem está vendo aí já deixa o seu like. E, professora, conta um pouquinho pra gente como foi a sua trajetória, porque eu sei que você é uma grande referência na educação médica no Brasil, né, que é um tema sempre espinhoso, porque tem as suas particularidades, mas conta como foi a sua trajetória até chegar a essa formação tão ampla de ser uma educadora de educadores em saúde. Ana, essa pergunta é uma pergunta muito boa, porque vai me fazer rememorar muita coisa na minha vida, né? Na realidade, eu sou capixaba. Eu fiz medicina na IMESCAM, lá em Vitória, Escola de Medicina da Santa Casa de Vitória. E eu sempre gostei muito de educação, de dar aula, porque no meu ensino médio, na época, eu fiz um curso que chamava Normal, Magistério. Ah, minha mãe já falou desse Normal. Minha mãe também me fez Normal. E na realidade, o que aconteceu? Depois que eu fiz medicina, eu vim para São Paulo. E aqui em São Paulo eu fiz hematologia na Escola Paulista, depois fiz meu mestrado, meu doutorado. Mas eu sempre tive interesse com educação. E aí acabou que eu fui trabalhar no sul de Minas como professora na Universidade de Alfenas, na Unifenas. Ah, sim. E lá morei quase uma década lá na Unifenas. Meus 3 filhos nasceram lá. E eu retornei para São Paulo, mas foi lá na Unifenas que eu iniciei minha carreira docente. Então eu trabalhava como médica, hematologista, mas também como professora. E eu gostei muito, aprendi muito naquela universidade. E quando eu voltei para São Paulo, eu fiquei aqui em São Paulo pouco tempo. Por quê? Porque eu fiz um concurso na UFMG. Hoje eu sou professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Então eu me mudei para Belo Horizonte por causa da UFMG. E lá na UFMG, trabalhando com docência, me envolvi na coordenação do colegiado do curso, na reforma do currículo. E, enfim, fui me encantando cada vez mais com o mundo da educação. Chegou um momento que eu recebi um convite da Unifenas para retornar à coordenação do curso de medicina, agora de Belo Horizonte. E comecei a trabalhar com uma proposta metodológica nova, que era aprendizagem baseada em problemas. Uhum. Isso em 2006. Nossa, é novo mesmo. Novo. Era novo Isso mesmo. Em 2006. E aí, o que aconteceu? Eu tive uma necessidade muito grande de estudar. Eu precisei começar a estudar a educação médica, porque aquilo era muito desafiador. E aí eu descobri que isso é uma cachaça, viu, Ana? Sabe que mineiro, agora eu já me mineirei, e mineiro gosta de uma cachaça com torresmo, então comparar a educação médica com a cachaça significa que é uma coisa muito boa. Então, o que aconteceu? Aí eu fui me especializar em educação. Então, eu
Eu, na verdade, submeti um projeto ao Faimer Brasil, e naquela época o Faimer acontecia em Fortaleza, em convênio com a Universidade Federal do Ceará e o Ministério da Saúde. O Faimer é uma instituição americana. E aí eu fiz 2 anos, então, me especializei em educação médica. E a partir daí eu fui cada vez mais me desvinculando da assistência com a hematologia e trabalhando mais com a educação. E isso me abriu novas portas. Comecei a trabalhar com formação de professores, comecei a trabalhar com desenho de currículo. E hoje eu sou a superintendente acadêmica da Faculdade de Saúde da Santa Casa de Belo Horizonte, além de ser professora no UFMG. E lá na Faculdade de Saúde, eu trabalho com a gestão de todos os cursos que acontecem na Faculdade de Saúde na Santa Casa de Belo Horizonte. Desde o ensino técnico até a pós-graduação estrito sensu. Nossa, que interessante. É muito amplo, então. É muito amplo, porque quando a gente pensa em formação docente na área da saúde, você vai ver que as necessidades são similares, independente do nível de ensino. Então, por quê? Porque quando a gente trabalha na área de saúde, necessariamente nós estamos trabalhando com educação de adultos. E a educação de adultos, não importa se é no ensino técnico ou se é na pós-graduação estrito sensu, a gente precisa trabalhar com os princípios que balizam a educação de adultos, que são aqueles princípios que consideram que o adulto é um sujeito autônomo, consideram que o adulto, para ele poder se interessar pela aprendizagem, ele precisa, assim, quase que de imediato entender a aplicabilidade daquilo que ele está fazendo. Perfeito. Acho que você chegou num ponto que eu gosto muito de falar. A gente teve um episódio aqui que a gente discutiu educação médica também, mas mais voltado para residência médica, né? Foi com um colega nosso que é docente lá na Escola Paulista. E a gente falou muito disso. E assim, eu já li um pouco sobre isso, sobre educação para adultos. E é justamente isso, né? Muitas vezes a gente ouve, né? E a gente mesmo, como preceptor, fala, o aluno é desinteressado, ele não sei... E não é que ele é desinteressado, é que se ele não souber qual é a lógica dele estar aprendendo aquilo, ele não consegue absorver aquele conteúdo, né? Não é uma questão de, não, ele está fazendo pouco caso do que você está falando. Então, é completamente diferente da criança, né? É bem diferente da criança. A despeito da criança também, a gente tem que ter toda essa atenção, porque eu vou te falar, Ana, os princípios da aprendizagem do adulto, eles derivaram da pedagogia, eles derivaram da aprendizagem da criança. Então, os grandes estudiosos que ancoram tudo aquilo que a gente sabe hoje em relação à aprendizagem do adulto, eles foram psicólogos que desenvolveram as teorias da aprendizagem na infância, da criança. Tipo Piaget, Ausubel e tantos outros. E você sabe que tem uma outra coisa muito importante quando a gente trabalha com educação de adultos, que é o fato do adulto se sentir seguro no ambiente que ele está. Porque o adulto, ele tem muito mais medo de cometer erros do que a criança. E aí ele fica constrangido, ele se envergonha. Então, ele prefere não participar. Deixar de fazer, se calar, do que falar algo errado, porque ele fica preocupado com o que vão imaginar dele. Com os pares, né? Com os pares. Isso pode comprometer minha reputação, enfim. Então, essa é uma outra questão muito importante, que a gente tem que cuidar muito da segurança psicológica do ambiente. Então, precisa ser um ambiente seguro, inclusive para o erro. Eu gosto muito de falar isso. O ambiente de aprendizagem do adulto precisa ser muito seguro, inclusive para o erro. Isso é bem interessante mesmo, porque eu, por exemplo, quando eu estou dando aula para os alunos, eu não gosto, na verdade, eu acho que eu nem consigo dar muito aula parada, aquela coisa de aula expositiva, né? A não ser assim, às vezes em congresso dá aquela aula de 15 minutos, mas uma aula de 1 hora, não tem como você prender a atenção da turma numa aula expositiva, assim, é inviável. Então, eu tenho o hábito de chamar um aluno, né, para falar, o que você acha, tal. E é muito comum que você veja que, às vezes, o aluno, você vê que ele respondeu, porque você vê o lábio dele mexendo, você vê que ele respondeu certo, mas a hora que você fala para ele, ele, não sei.
Daí, às vezes eu falo, não, mas você já falou a resposta, é só falar alto. Né? Mas é isso, é esse medo de se expor, é esse medo dos pares. Isso porque a gente está falando na universidade que, teoricamente, tem todo mundo mais... teoricamente, tem mais ou menos o mesmo nível. Agora, eu imagino, por exemplo, dar aula para os docentes, né? Deve ser outro grau de dificuldade, inclusive, né? Eu acho que quando a gente fala em formação docente, talvez a gente esteja tocando exatamente no ponto. Porque, repare, como nós trabalhamos com educação na saúde, educação médica principalmente, mas educação também multiprofissional para os outros profissionais, o que acontece? A nossa preocupação é com a segurança do cuidado. A segurança do cuidado em saúde, a excelência do cuidado em saúde. E para a gente atingir isso, a gente precisa começar formando os professores. Perfeito. Porque o que acontece? Se a gente não forma o formador, nós vamos, na verdade, possibilitar ou então perpetuar o professor repetindo aquilo que ele viu o professor dele fazer. Repetindo os padrões, né? Repetindo os padrões que, às vezes, não são os melhores. Sim, sem dúvida. Às vezes são padrões que não favorecem a aprendizagem, às vezes são padrões que dificultam a aprendizagem. Então, formar o formador é o primeiro passo. Sem dúvida. É o primeiro passo. E eu acho que tem um outro ponto, que eu tenho filha pequeno, então a gente acaba discutindo muito sobre educação por conta disso, né? Aquela coisa, vai ficar nessa escola, não vai ficar e tudo mais. E eu acho que o grande lance e que existe uma grande diferença do ensino antigamente, o conteúdo vinha do professor, né? Grande parte do conteúdo vinha do professor. Tinha os livros e tudo mais, mas grande parte do conteúdo vinha do professor. Hoje, eu acho que o professor é muito mais um mediador e digo mais, eu acho que na verdade no colégio e também na faculdade, o professor é uma pessoa que tem que ensinar o aluno a raciocinar, a ter raciocínio crítico. Porque conteúdo é o que você mais tem. E hoje o conteúdo você tem na mão, no celular, não precisa nem no computador, no celular, de graça. E assim, tem muito conteúdo bom de graça. Não tô falando nem conteúdo pago, que daí é outro nível. Só que como você vai julgar se aquele conteúdo é bom ou não? Então eu acho que é muito mais ter essa visão, você passar essa visão crítica de como você vai ter esse julgamento do que efetivamente ser o detentor de todo o conhecimento. Então só por isso já não dá para repetir padrão, né? Exato. Porque, na realidade, eu acho que um dos grandes atributos, uma das grandes competências que o profissional de saúde ele precisa ter no século XXI é a capacidade de autogestão do conhecimento. Porque o que acontece? Se o profissional de saúde hoje ele não tem condições de fazer a autogestão do conhecimento, da aprendizagem, ele rapidamente se torna um profissional obsoleto. Por quê? Porque a velocidade da produção de conhecimento ela é muito alta. E ainda, o que acontece? Isso que você falou é muito importante. Por quê? Porque ele precisa analisar criticamente esse conhecimento que é produzido. Porque, repare que não basta a gente trabalhar com evidências, a gente tem que trabalhar com as melhores evidências. Exatamente. Porque tem muita evidência por aí que não vale ser seguida. Exatamente. Não, e inclusive publicado em bons jornais, né? Esses dias a gente faz um clube de revista nas segundas-feiras com os residentes, e eu sempre escolho um artigo muito, muito clássico, né? Porque é para eles, assim, eu não faço questão que eles façam pesquisa na vida, mas para eles lerem, e para eles lerem criticamente. E assim, às vezes é publicado nos jornais super famosos. Eu falo, qual que é a crítica? Daí fica aquele desconforto. Não, existem críticas, mas é isso, é você conseguir ver, ou pelo menos mesmo as limitações, às vezes não é uma crítica, mas as limitações que teve aquele trabalho. Só que isso é uma coisa que você pode ensinar para alguém, né? E acho que esse é o grande poder que a gente tem de ensinar. Exato. Eu acho que o processo ensino-aprendizagem é uma outra coisa que eu acho que é importante também a gente enfatizar, é que não existe ensino sozinho, isolado. O ensino ele precisa estar atrelado à aprendizagem, né? Porque ninguém vai ensinar se o outro não está aprendendo. Só que a aprendizagem depende do outro. E hoje nós vivemos um momento
que também é possível aprender sozinho. Sempre foi possível aprender sozinho, mas hoje as muito oportunidades... fácil, né? Hoje é muito fácil. Hoje é muito fácil. Então, esse professor que você falou, que era o detentor do conhecimento, hoje, na verdade, ele não é mais necessário. Ele desempenhar esse papel de detentor do conhecimento. Ele é muito necessário para desempenhar um papel de modelo para o estudante. Perfeito. Então, imagina, num ambiente de atendimento clínico da saúde, o estudante está ali vendo o preceptor, o professor, o supervisor dele fazendo isso. Então, isso é fundamental. Por quê? Porque ele vai se espelhar nesse supervisor, nesse professor. E se ele não tiver uma atitude crítica para refletir sobre a postura desse professor, ele pode, inclusive, replicar modelos que não são... Disfuncionais, né? Exato, que não são positivos. Exatamente. Então, o professor hoje ele precisa se preocupar muito com isso, com o papel dele de modelo, o papel dele de planejador, de avaliador. E esse papel de avaliador, Ana, aliás, eu queria falar um pouco sobre ele. Vamos falar, com certeza. Porque esse papel de avaliador é muito importante. E é diferente do papel de professor, certo? Diferente no sentido de que o professor, ele às vezes se investe de um poder porque ele vai avaliar. E o que acontece? A avaliação, ela também veio evoluindo ao longo do tempo. Se a gente observar nos últimos 50 anos, por exemplo, nós passamos de um modelo de avaliação muito focado na psicometria, em números, em validade, confiabilidade, para um outro modelo de avaliação no serviço de saúde, avaliação no momento do trabalho. Sim. E por que esse tipo de avaliação é muito importante nas profissões de saúde? Porque as profissões de saúde, elas demandam atividade prática, porque a gente precisa trabalhar, precisa fazer. Não é uma profissão teórica, de pensadores. Uhum. É uma profissão de quem aplica o conhecimento na prática. E aí, o que acontece? Para a gente avaliar na prática, o desafio é muito grande. Sem dúvida. Porque você tem que avaliar em tempo real o tempo todo, né? Avaliar em tempo real o tempo todo as atividades que esse aprendiz está realizando lá. E aí o que acontece? É muito importante que o aprendiz ele tenha assim, segurança do que é importante e do que ele vai ser avaliado. Então, é sobre o quê? Porque, sabe essa pergunta de falar assim, professor, o que vai cair na prova? Essa pergunta, a gente precisa de interpretar como sendo um insucesso nosso. A gente precisa levar para o divã, né? Precisa levar para o divã. Porque se ele não sabe o que vai cair na prova, é porque nós não deixamos isso claro para ele, o que é importante ele aprender. Ou então a nossa prova não condiz com o que a gente está dando, que também é uma coisa que acontece. Exatamente. A prova pode estar incoerente, né? Isso. Sabe aquela coisa muito antiga de ficar pedindo pé de página de livro e falar assim, não, isso aqui eu vou surpreender o estudante. A prova não tem que surpreender o estudante. Aliás, ele tem que se preparar muito bem para a prova, porque é aquilo que é importante. Se a prova não está avaliando isso, o problema não está com o estudante, o problema está com o professor. Então, isso é muito relevante. E aí, o que acontece? Nós vamos declarar para ele como é que ele vai ser avaliado, o que é importante ele aprender, ele se desenvolver, ele conseguir fazer, a postura que ele precisa ter. E essa avaliação hoje, no cenário do serviço de saúde, ela é uma avaliação que desafia todos nós. Sim, a todos nós, porque a gente aí entra num outro campo, que é a formação dos preceptores do serviço de saúde. E eu acho que a gente também tem que se despir dos nossos preconceitos, né? Porque uma coisa é quando você vê uma prova. A prova vai ser um teste, vai ter aquela resposta objetiva. É diferente de você avaliar, por exemplo, um aluno fazendo alguma coisa que você não faria da mesma forma. Mas ele pode estar fazendo de uma forma que é correta. Uhum. Só que você avaliar ele positivamente, sendo que ele fez de uma forma que pode ser correta, mas que foi diferente da sua, você tem que, né, às vezes, tem esse viés, né, da sua avaliação é um pouco mais subjetiva, porque às vezes ele faz de um jeito que não é o jeito que você faria, né?
Mas achei ótimo você ter falado que a avaliação pode ser um pouco mais subjetiva, porque nós vivemos um momento hoje que o clamor em relação à avaliação é que ela seja feita com mais palavras e menos números. Uma avaliação mais narrativa, onde você vai dar feedback para o aprendiz e vai conversar com ele e detalhar no que é que ele está bom e o que ele precisa melhorar. Uma avaliação para formá-lo melhor. É uma avaliação para ele aprender. Não é uma avaliação do que ele sabe, é uma avaliação para ele aprender, né? E essa avaliação, que é a chamada avaliação formativa, ela é muito importante e, inclusive, ela consegue desenvolver muito mais o profissional, né? Você tem um profissional muito mais desenvolto, muito mais autônomo, que você, inclusive, pode confiar nele. Sim. Eu acho que essa questão da confiança, ela é fundamental, porque nós formamos os futuros profissionais que vão cuidar de nós, que vão cuidar dos nossos filhos, nossos netos, das pessoas que nós mais amamos, além dos pacientes que nós não conhecemos, né? Então, a nossa responsabilidade, ela é muito grande. Sem dúvida. E a gente precisa trabalhar focado nisso, que eu não estou formando esses profissionais para cuidar de quem eu nem conheço. Eu estou formando para cuidar, inclusive, de mim. Sem dúvida. Não, isso sem dúvida. E eu acho que você falou uma palavra aí que eu adorei, que foi autonomia. Você dá autonomia, né? Porque senão fica aquela coisa muito passiva. O aluno recebe, ele recebe tem uma média 8, ele acha que ele está bem, e é muito passivo. E às vezes ele tem algumas fraquezas, e às vezes as fraquezas não são vistas também, porque as fraquezas estão em outro campo. Então, por exemplo, ele é ótimo de fazer prova. E às vezes ele é ótimo de conteúdo, só que, por exemplo, ele tem uma habilidade social ruim, né? E ele poderia ter trabalhado isso, ou até escolhido, né? Já que a gente está falando sobre escolher carreira médica, escolhido uma área que não precisasse tanto de habilidade social, né? Mas ele simplesmente não teve esse feedback, né? Eu acho que isso é fundamental mesmo. Não, mas é claro, porque eu vou te falar, eu acho que ao longo de muito tempo, todos nós nos preocupamos em formar um médico cuidando muito da expertise técnica dele. Sabendo, se ele sabe fazer o trabalho do médico, aquele que está totalmente relacionado com a medicina, como se ele só precisasse desse grande domínio de competência. E nós esquecemos de trabalhar com eles comunicação, responsabilidade social, profissionalismo, autogestão de aprendizagem, liderança, colaboração, que são, assim, competências muito importantes e que precisam ser mobilizadas quando a gente está cuidando do outro. Sem dúvida. Porque se a gente não consegue se comunicar bem, como é que nós vamos cuidar do outro? Sem dúvida. Como é que a gente adequa a linguagem para poder conversar? Se eu não consigo trabalhar em equipe, eu vou sempre achar que a equipe tem que ser médico-centrada, que o médico sempre tem que ser o chefe da equipe, que ele sempre tem que checar a atividade do outro, trabalha com desconfiança. Em lugar de trabalhar com confiança, no trabalho do outro profissional que está ali, trabalha com desconfiança. Então, eu acho que essa questão de nós formarmos um médico hoje, com o intuito de mostrar para ele que ele não trabalha sozinho mais, que ele não é o único, esse também é um grande desafio. Sem dúvida. E você falou da habilidade de comunicação. Hoje, em tempos de rede social, de canais no YouTube, a comunicação ela é essencial, né? Porque eu entendo que alguns até que possam estar escutando falar, não, mas eu não vou ter canal no YouTube. Tudo bem, mas assim, o que a gente vê cada vez mais é exatamente o oposto. Muitas pessoas altamente qualificadas e altamente técnicas, né? Que não querem se expor, não querem... E daí você abre espaço para pessoas que têm habilidade de comunicação, mas elas não têm formação. Só que daí ele vende bem. Isso. Então, a gente às vezes precisa trazer o cara que é técnico para falar. Você precisa falar também, você precisa comunicar. Para passar efetivamente o que tem evidência, né? A verdade, digamos assim, né? Se é que a verdade existe, mas é a verdade. Eu acho que isso também é importante, né? Porque cada vez mais a gente vai precisar disso, do profissional vai precisar isso, vai precisar se expor nesse sentido.
E eu acho que isso também faz a gente tratar aqui de um assunto importantíssimo, que é a segurança do paciente. Sim. Porque o que acontece? Nós não podemos prescindir da expertise técnica, mas a gente precisa de outras competências, né? Agora, como você muito bem falou, não adianta ele ser um ótimo comunicador e não ter expertise técnica, Exatamente. né? Só que a comunicação, ela extrapola, inclusive, a comunicação com o público, porque tem a comunicação dele com o paciente, a comunicação dele com os pares, com os familiares. No momento que ele está trabalhando numa equipe, a habilidade de comunicação é fundamental, porque, às vezes, por mais claro que a gente tente ser, a gente nunca vai conseguir compreender ou saber o que o outro entendeu daquilo que nós falamos. Então, essas técnicas que a gente precisa de trabalhar e desenvolver para verificar se o outro compreendeu exatamente aquilo que nós falamos com ele, isso tudo é muito importante. Adequação de linguagem, respeito ao paciente, porque repare que aqui no Brasil, principalmente nós que trabalhamos em universidades públicas, nós que trabalhamos em hospitais que atendem 100% SUS, o que acontece? A população que a gente atende é uma população que sequer nos escolheu para ser os profissionais que iriam cuidar da saúde. Perfeito. Dessa população. Porque é uma população que é regulada pelo Sistema Único de Saúde e nós, na verdade, o nosso papel é surpreender positivamente essa população. É atender essa população muito bem. E é isso que nós precisamos, na verdade, desenvolver nos nossos estudantes ao longo de todo o curso de graduação de medicina, nos programas de pós-graduação, residência médica, porque você imagina, às vezes a gente observa alguns incidentes críticos, inclusive nas redes sociais, dos profissionais colocando... Expondo, né? Expondo os pacientes. O paciente, às vezes, ele fala alguma coisa, ele se comunica da forma como ele... como é culturalmente aceitável no meio que ele vive, e os profissionais expondo a linguagem dos pacientes. E vou dar um exemplo até. É muito comum, às vezes, o paciente falar pneumonia, em lugar de falar pneumonia. E uma vez teve aí, com repercussão nacional, um caso, o médico escreveu na receita, não existe pneumonia. Como que não existe? É claro que existe pneumonia. É claro que existe, né? Não, mas isso é importante mesmo, porque às vezes ele pode não ter, o que você falou de rede social, ele pode não ter falado o nome do paciente, mas ele está expondo, ele está constrangendo aquela pessoa, se ela vir, e outras pessoas que falem parecido, Exato. Né? Assim, não, realmente é uma coisa desnecessária. Exato. Então, aí você imagina que ele teve uma formação frágil. Né? E ele está nisso mostrando que ele tem deficiência na habilidade de comunicação, porque infelizmente, né? Então, eu acho que essas questões são questões muito importantes e eu vou voltar a falar sobre a segurança do paciente, porque eu acho que quando nós não nos comprometemos em formar bem, isso tem uma consequência imediata, que é comprometer a segurança do paciente. Perfeito. Então, a nossa responsabilidade como professores, como formadores de professores, é uma responsabilidade muito grande relacionada a isso. Por quê? Porque todo currículo em educação na saúde, não importa o curso, o compromisso dele, o resultado final é a excelência do cuidado em saúde. Perfeito. E a excelência do cuidado em saúde é lógico que passa pelos profissionais de saúde, passa pela estrutura do serviço de saúde, não é só pelo profissional, mas o profissional de saúde ele é fundamental para garantir essa qualidade do cuidado em saúde. E eu acho que, por si só, isso já justifica todo o nosso trabalho, né? Porque é nobre demais você ter pessoas que confiem em você para cuidar delas enquanto elas estão passando
pelos momentos mais frágeis da vida. Sem dúvida. Então, enfim, eu acho que esse é o nosso papel, né, Ana? Com certeza. Esse é o nosso papel. E eu queria aproveitar, eu vou entrar num tema um pouco polêmico, tá? Porque, assim, hoje a gente sabe que, pelo menos nas universidades públicas em que é um concurso público você se tornar professor, a gente sabe que existe um peso muito grande do currículo, por exemplo, para publicações de artigos científicos, e um peso menor para a formação, por exemplo, com cursos de preceptoria, curso de docência, mesmo com horas-aula, com, eventualmente, sei lá, qualquer coisa que se relacione ao ensino propriamente. Então, eu estou falando isso porque a gente sabe, acho que isso aqui não é novidade nenhuma, que a gente tem uma série de professores que têm uma dificuldade mesmo de dar aula, principalmente para os alunos e principalmente para os alunos mais jovens, né? Porque o aluno que está no internato, o aluno que está para se formar, ele já tem uma bagagem, mas eles têm uma dificuldade até para falar numa linguagem que o aluno entenda, o que é um contrassenso, porque, enfim, na hora de contas, e ele principalmente não tem essa habilidade de comunicação, né? Mas porque realmente o processo do concurso normalmente não valoriza esse tipo de coisa. E daí, justamente, ele não só não tem essa habilidade, como aquela famosa coisa, se ele não tem, ele não sabe que ele não tem. Então, ele também não vai atrás de fazer um curso de formação, porque também ele fala, vou acrescentar, o que isso vai acrescentar no meu currículo de prático? A não ser quem realmente já é apaixonado pela educação que vai atrás, mas ele não vê, não tem um apoio, às vezes, até da instituição para ele ir atrás. Como que você vê essa questão? É polêmica, eu sei. Mas eu acho que ela é muito importante. Porque eu acho que a universidade, ela precisa rever o papel dela. A universidade, ela tem o tripé constituinte, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. E a pesquisa, obviamente, é relacionada a desenvolvimento e inovação. Mas ela não precisa drenar isso de uma pessoa só. Porque esse é um papel da universidade. Esse não é o papel de um professor que entra. Ela não pode transferir isso para o professor. Porque a universidade ela pode ser constituída de pesquisadores, de professores, ela pode ser constituída de extensionistas. Por que é que, em pleno século XXI, a universidade ela ainda quer que o mesmo indivíduo faça tudo? E bem, né? Porque... E bem. Então, o que acontece? O sujeito que gosta muito de ser professor, de estar ali trabalhando no processo de ensino-aprendizagem, ele é obrigado a pesquisar, pesquisa promove um sofrimento psíquico, para ele até. E acaba fazendo também pesquisas que não são relevantes, muitas vezes. Pesquisas que não são relevantes, mas ele tem que fazer porque ele precisa do relatório, da progressão. A mesma coisa é aquele pesquisador talentoso, aquele cientista... Que tem que dar aula para aluno. Que tem que ir para a sala de aula. Mesmo para pós-graduação, mas... Ou para pós-graduação. Ele tem que ir para a sala de aula do primeiro período, do segundo período. Então, quer dizer, a universidade, ela, em lugar de privilegiar os talentos, de fazer seleção, por exemplo, nós queremos selecionar cientistas, nós queremos selecionar professores. Ela não faz isso, ela seleciona o indivíduo e quer que o indivíduo faça tudo isso. E aí, o que acontece? Além disso, ela utiliza um processo seletivo do século XIX. É verdade. A universidade utiliza, eu estou dizendo isso por quê? Porque até prova escrita de conhecimento existe ainda. Prova escrita de conhecimento. Então, assim, o processo seletivo da universidade ele está muito desatualizado. Muito desatualizado. E como se não bastasse, aí acontece tudo isso. Ela valoriza as publicações, ela faz um processo seletivo que não está sintonizado com o século XXI, e aí depois ela não tem institucionalizado um programa para desenvolver o professor. E daí a receita para o fracasso, né? Assim, desculpa, mas não é assim. Exato. E aí eu vou te dizer o que acontece. Fazendo isso, nós estamos transferindo para o estudante a responsabilidade da formação. Por quê? Porque fica muito... E eu acho que realmente o estudante ele precisa ter uma participação muito ativa. Ele precisa ser protagonista do processo de aprendizagem dele. Mas o professor, se ele não está ajudando, ele não pode atrapalhar. Ele não pode atrapalhar.
E aí, o que acontece? É incrível, mas existe um microambiente, ou talvez um macroambiente, que favorece a não formação dos docentes ainda, né? Que acha que isso talvez não tenha relevância. E o estudante, e por que eu estou falando dessa questão aí que o professor, eu não estou dizendo que o professor, ele prejudica voluntariamente o estudante, de jeito nenhum. Porque, aliás, ele está ali vinculado à universidade, ele está atuando, e ele está atuando da melhor forma que ele não tem que ele bagagem, né? considera, Exatamente. né? Ele não tem uma bagagem para ser diferente, né? Não tem. E aí... E ele também não tem feedback, né? Ele não tem feedback. E o que ele faz? O que é mais comum? É ele fazer uma sobrecarga cognitiva para os estudantes. O estudante, ele não dá conta, mas é como ele quer depositar tudo aquilo ali para o estudante, e isso acaba levando a sofrimento psíquico. E na área da saúde, o sofrimento psíquico entre os estudantes é muito alto, na medicina mais alta ainda. Então, o que acontece? Nós precisamos promover um ambiente saudável de aprendizagem, né? E isso também é papel do professor. Isso também é papel do professor. Só que a gente precisa desenvolver o professor, né? A gente não pode achar que o sujeito que fez doutorado... Isso, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. O doutorado está formando um pesquisador. Exatamente. Né? Porque o médico é um bom assistente... E que ele também é um bom professor já automaticamente. Não é. Pelo contrário, né? Pelo contrário. A gente teve um episódio recente aqui sobre gestão, né? É um colega que fez medicina preventiva, né? Que faz muito essa parte de gestão. E ele falou muito isso também na gestão. Porque ele falou, às vezes, tem um cirurgião, ele é ótimo, maravilhoso, é o top da área dele. E daí o pessoal fala, nossa, não, você é tão bom que você devia ser diretor do hospital. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Exato. Ele falou, ainda falou assim, você corre o risco ainda de perder um bom cirurgião e ganhar um profissional, um gestor ruim, ou médio, que seja, mas assim, né? Justamente porque uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. Exato. E nesse caso é a mesma coisa, né? Às vezes você perde alguém da assistência fantástico, porque você tá colocando ele numa área que... E isso, e a gente percebe que isso ainda é recorrente. Isso ainda é recorrente. A despeito do Brasil ter assim muitas políticas públicas, inclusive, para a formação de professores, né? Para a formação de professores, inclusive, universitários, do magistério superior. Mas é como se isso, por exemplo, não desse status para a universidade. Isso, exatamente. Né? E é claro, eu acho que a pesquisa é importantíssima. Eu trabalho com pesquisa em educação médica, gosto de trabalhar com pesquisa em educação médica, mas é um nicho muito específico e repare que a pesquisa em educação médica, é até importante eu falar sobre isso. A pesquisa em educação médica nos programas de pós-graduação, elas costumam não ser muito bem aceitas. Olha, porque que interessante, principalmente quando nós começamos a trabalhar com pesquisa em educação médica aqui no Brasil, os programas de pós-graduação, a gente entrava introduzindo a linha de pesquisa. Falava assim, não vem com isso não, que vai baixar a nossa nota na CAPES. Vocês não vão conseguir publicar em revistas de alto impacto. Então, ainda um preconceito em relação a essas questões. Por quê? Produzir conhecimento na área de educação médica é fundamental. Porque você cria um círculo vicioso, um virtuoso, desculpa. Um ciclo virtuoso. E o que vai acontecer? O objeto de pesquisa, ele é a educação. O resultado da pesquisa, ele vai contribuir para a melhoria da educação. Então, o que acontece? E a gente tem vivido isso, né? Todos os centros brasileiros que trabalham com pesquisa em educação médica, você consegue melhoria no currículo, você melhora a qualidade da formação e, consequentemente, você melhora a qualidade do cuidado, né? Perfeito. Porque a pesquisa em educação médica também objetiva isso.
a melhoria da qualidade do cuidado. Porque se você vai melhorar como vai ser ensinado, você também vai melhorar a formação daquele profissional. Isso. E, no fim das contas, na última linha ali tá realmente o cuidado, né? Acho que é fundamental a gente ter essa... E como que se alguém quiser falar, eu quero ter uma formação, primeiro, a pessoa precisa ser docente para fazer isso? Ou ela pode ser alguém que tem o papel de docente? Porque isso é outra coisa que a gente sabe que acontece muito, em especial nas universidades públicas, que é alguém que, inclusive é o meu caso, que é alguém que não é docente, talvez nunca venha a ser docente, mas tem um papel docente, né? Por N motivos, mas assim, pode ser porque gosta também, que inclusive é o meu caso, mas assim, por N motivos, mas ela tem papel docente. Essa pessoa, ela pode procurar, né, ou acha que os cursos de formação são melhores ser feitos em outro momento, na hora que a pessoa já está lá, já tem a vivência de ser docente. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu estimulo fortemente. E essa realidade, Ana, que eu acredito que deve ser a sua, você é uma profissional de saúde que trabalha numa unidade de saúde e deve ter lá residentes ou estudantes que fazem estágio ali, tem né? os dois, exatamente, estudantes e residentes. E aí você supervisiona o trabalho deles lá. Então, você está formando no cenário do serviço. Eu gosto muito de dizer que o processo de aprendizagem nesse cenário de serviço de saúde é um processo cuidado-aprendizagem, né? É um cuidado supervisionado, onde a gente fica ali muito atento nessa linha tênue entre a autonomia do aprendiz e a segurança do paciente. Sem dúvida. E o que acontece? Esse ambiente clínico, ele é um ambiente que ele também demanda formação. Então, a expertise em educação, tornar um preceptor um educador, é a mesma coisa que a gente tornar um médico um educador, um professor médico educador. Porque ser um educador é um passo adiante do que ser um professor, né? O educador, na realidade, é aquele sujeito que trabalha para promover a aprendizagem, para promover o estudante. Ele avalia, mas ele avalia para a aprendizagem. Então, esse é o educador. E essa expertise em educação, ela, na verdade, é favorecida, ela é catalisada por programas de desenvolvimento em preceptoria. Porque como nós temos programa de desenvolvimento docente, a gente também tem programa de desenvolvimento em preceptoria. Que, na realidade, o que difere um do outro? Eu acho que a principal diferença é o seguinte, que no desenvolvimento em preceptoria, a gente trabalha muito com estratégias da aprendizagem em ambiente clínico. E o professor, a gente trabalha com estratégias de aprendizagem em ambiente clínico, mas também em laboratório de simulação, em sala de aula, em laboratório de ciências básicas, que é um local que o preceptor não costuma estar. O preceptor, o locus habitual dele de atuação é no cenário real do serviço de saúde. Na assistência, né? É na assistência, né? Então, o que acontece? O que caracteriza um preceptor é justamente isso. Ele é o profissional de saúde que cuida do paciente, mas ele tem ali um aprendiz junto com ele que está sendo formado ao mesmo tempo que ele está realizando o cuidado. Então, essa é a característica do preceptor. Mas que a gente precisa desenvolver muito, e eu vou te falar por quê ainda, é porque o currículo hoje, ele é bem diferente do que era no início do século XX. No início do século XX, um movimento grande americano, que ficou conhecido como o relatório Flexner, o currículo naquela época era um currículo muito centrado no hospital. Um hospital de excelência, com os professores de dedicação exclusiva, catedráticos, muito focado na ciência. Depois, na evolução, final da década de 60, esse currículo passou a ser um currículo, aí já um movimento canadense de McMaster, um currículo baseado em problemas, onde se discutia os casos desde o início do curso, para poder fomentar o raciocínio clínico, para esse médico ser um médico mais curioso e mais investigador.
trabalhando com pequenos grupos, professor com esse papel de mediador, saindo daquele lugar do provedor de conhecimento. E hoje a gente trabalha com currículo que é o chamado baseado no sistema de saúde. Então, os estudantes saíram dos muros da universidade e foram para o sistema de saúde. E quem é que trabalha no sistema de saúde para supervisionar esses estudantes? Os profissionais de saúde. Sim. Não são os professores. Por isso é que hoje a gente precisa de ter esse cuidado em desenvolver os profissionais de saúde que atuam no serviço, que são os preceptores, para que eles adquiram essa expertise em educação, essa expertise em docência. Então, tornar esses profissionais de saúde também educadores. Isso é fundamental, viu, Ana? E é difícil, hein? Porque... Aí o desafio aumenta. Não, e porque muitas vezes aquele profissional que está ali, para ele é um complicador. Ter um aluno ali, ou mesmo um residente, mas mais como é aluno, é um complicador. Ele fala, meu Deus, que saco, eu vou ter que receber um aluno aqui. Isso, né? Exato. Então, é um problema, porque você vai oferecer vai ter uma certa resistência, e também tem isso, né? Muitas vezes aquilo está sendo imposto para ele, goela abaixo, a gente sabe que isso acontece, tipo, amanhã vai vir uns alunos passarem com você, não tem pergunta, quer, não quer, como que a gente vai fazer, muito menos vou te oferecer um curso de formação para você fazer isso, né? Então, acho que esse é o grande desafio. E se oferecer o curso, que horas ele vai fazer esse curso? Também tem isso. Da Né? meia-noite às 6, né? Então, o que acontece? Eu acho que nós estamos vivendo um momento no nosso país que a figura do preceptor precisa ser valorizada. A gente precisa profissionalizar o preceptor. Perfeito. Né? Perfeito. A gente precisa profissionalizar, reconhecer essa profissão de preceptor, entendeu? Isso. Por quê? Porque a escola simplesmente não pode terceirizar a formação para o serviço de saúde e não se comprometer com o desenvolvimento desse preceptor e com a valorização dele. E muito menos o serviço de saúde também pode ficar omisso em relação a isso, né? E achar que todo preceptor que está lá já é uma obrigação dele trabalhar na formação. Porque isso não é verdade. Se tem aquele que só faz o atendimento clínico, por que tem que ter o outro que faz o atendimento clínico e faz a supervisão? Então, eu acho que o preceptor já passou da hora, principalmente com esse crescimento grande de escolas médicas no país, né? Porque, eu vou te falar, é muito fácil construir sala de aula e laboratório de simulação, tá? Isso é muito fácil. Agora, eu quero ver construir hospitais para poder prestar assistência à saúde da população, construir ambulatórios de especialidades, promover ou propiciar melhoria de infraestrutura na atenção primária. Porque essas escolas novas, elas precisam se comprometer com isso. Agora, repare que hospital ninguém quer construir. Por quê? Porque o hospital ele é deficitário. Sempre é deficitário. Né? Mesmo nos hospitais particulares, privados, a gente sabe que boa parte deles são deficitários. É uma dificuldade. Então, você imagina. Então, hoje nós estamos vendo aí uma proliferação importante de escolas médicas e o compromisso com a saúde da população, ele não é um compromisso declarado. Por quê? Porque se houvesse esse compromisso, a infraestrutura que eles investem para as salas de aula e para os laboratórios de simulação, precisaria também ser investido no serviço de saúde. Sem dúvida. O que né? acontece é que eles já pegam um hospital na prática, né? Um hospital que já existe. Eu vou usar esse termo de propósito. Ele joga o aluno lá dentro, né? Porque na hora que ele vê que ele precisa do hospital, ele joga, porque joga mesmo, muitas vezes, né? E o aluno fica lá de novo, com o médico que está na assistência, que não foi perguntado para ele se ele quer, se ele pode, não sei o quê. E principalmente, que é uma coisa sempre polêmica de falar em medicina, mas essa atividade não é monetizada. Então, ele faz porque enfiaram a goela abaixo e faz sem vontade de fazer, e ele não está ganhando a mais para isso. Eu acho que o trabalho é um trabalho muito relevante. Por quê? Porque esse preceptor que está ali, esse profissional de saúde, quer seja um médico, ou um enfermeiro, ou um fisioterapeuta, porque todos os alunos da área de saúde estão no cenário de serviço, ele tem um papel importantíssimo de modelo para esse estudante.
Porque o estudante está ali aprendendo com ele, observando o que ele faz. E esse papel de modelo, ele é muito mais importante do que o de provedor de conhecimento. É muito como eu mais falei, importante. numa época que você consegue conhecimento muito fácil, é muito mais importante realmente ser um modelo. Então, o que acontece? Eu realmente acho que nós precisamos... A gente percebe que existe um olhar para investimento no sistema de saúde, no sistema público de saúde, principalmente com os editais do Mais Médicos, mas a quantidade de cursos judicializados que nós temos. Assim, hoje, eu realmente... eu trabalho numa instituição, a Santa Casa de Belo Horizonte, que é um hospital de ensino e que cedia muitos estágios e lá, na realidade, a gente tem programa de formação de preceptores, programa institucionalizado, além de a gente ter programa de formação docente, mas, sobretudo, preceptores, porque nós formamos os nossos preceptores para a gente poder receber alunos de escolas parceiras, né? Nós cuidamos do currículo do internato. E isso precisa de acontecer, isso dessa forma, porque senão, repare, que profissional que a gente vai colocar nesse mercado de trabalho? Isso. Como é que a gente vai certificar que ele dá conta de fazer as atividades que o mercado de trabalho espera que ele faça assim que ele formar? Exatamente. Não, isso é fundamental e, assim, o que a gente estava falando, né, desde o começo, assim, de você efetivamente ter alguma forma de encaminhar esse profissional, nem que seja assim, ó, a cada 2 anos a gente vai ter uma pausa aqui para você fazer um curso, né, uma atualização, qualquer coisa, porque você falou, você tem um centro lá, mas vocês provavelmente são uma ilha no Brasil, não é uma coisa que tem em todo lugar, né, pelo contrário. E vou te falar, isso requer investimento, mas eu acho que requer mais que isso. Requer preocupação com a qualidade de atenção à saúde que é prestada. Porque isso aí é compromisso com a saúde da população, né? É compromisso com a saúde da população. E, você sabe, tem uma pesquisadora que... uma das maiores autoridades em desenvolvimento docente do mundo. Ela é canadense, chama Yvonne Steinert. E a professora Yvonne Steinert, ela fala sempre assim, que a formação docente é uma jornada. Ela não tem fim. Exatamente. É uma longa caminhada, né? Então, por isso, ela precisa de continuidade. Ela precisa de continuidade. Ela não pode ser pontual. Às vezes, vamos comprar um curso aqui, vamos chamar alguém para fazer isso. O ideal é que se desenvolva um centro ali onde você está, onde né? você está. E até de discussão entre professores, e de discussão, né? Entre professores, para estudar a educação médica. Do mesmo jeito que a gente estuda medicina, por exemplo, tem que estudar a educação médica. Perfeito. Né? E isso, eu acho que esse compromisso, esse é institucional. Eu acho que a instituição, a partir do momento que ela decide que ela vai ter cursos, independente do nível, para formar profissionais de saúde, ela precisa se comprometer com a formação dos formadores. Perfeito. Ela precisa se comprometer com a formação dos formadores. Mas daí volta aquela história do currículo que a gente falou. Também não adianta o professor falar, olha, eu tenho que fazer assistência, eu tenho que dar aula para aluno, eu tenho que fazer a preceptoria do residente, eu tenho que publicar e eu ainda tenho que fazer o curso de formação, sendo que para a progressão da carreira dele, muitas vezes a única coisa que conta é as publicações. Isso. Então, assim... e ele ainda tem uma vida, tem uma família. Isso. Né? Exatamente. Então, e eu acho que a universidade... realmente, eu acho que a universidade ela precisa rever o papel dela. Sem dúvida. E eu acho que já passou da hora dela fazer isso. Com certeza. Acho que já passou da hora. E qual que seria a sua recomendação para alguém que quer começar, que está aí, como eu, ou até mais novo que eu, mas que está nesse papel de preceptor e eventualmente tem vontade de
começar a se aprofundar, não necessariamente vai conseguir fazer, como, né, parar para fazer um curso de formação, mas quer se aprofundar um pouco mais nesses conceitos de educação médica. Tem um livro, tem artigos, o que você quiser recomendar. Olha, certamente a literatura hoje é uma literatura bem vasta em relação à educação médica. Os livros que nós temos, a grande maioria dos livros são livros internacionais. Eles são europeus, americanos. Eu queria até dar uma dica. A Associação Europeia de Educação Médica, AMEE, ela tem um site muito rico, inclusive, quando a gente acessa o site, a gente pode acessar o BME, que são as melhores evidências em educação médica. Olha, que legal. Best Evidence in Medical Education. E o que acontece? Lá existem guidelines. Nós que somos da medicina somos acostumados com os guidelines, mas lá existem guidelines com revisão sistemática, muitas revisões sistemáticas sobre vários tópicos interessantes e importantes para a educação médica, na educação médica. Muito bom. Então, esse site, eu acho que assim, eu recomendo muito, vale muito a pena. O Brasil hoje, ele tem muitos programas de mestrado profissional em ensino, tem alguns programas de doutorado em educação na saúde, tem programas de especialização em educação na saúde. Então, aí vai depender muito se você quer uma formação lato sensu, se você quer fazer algo estrito sensu, porque você já vai fazer, por exemplo, mestrado em educação na saúde, porque aí, de quebra, você já se titula, depois você pode fazer seu doutorado. Então, acho que nós temos muitas opções. A gente tem muitas opções. Nós temos materiais assim, interessantíssimos sobre desenvolvimento do raciocínio clínico, sobre desenvolvimento do profissionalismo. E o raciocínio clínico, inclusive, são coisas que a gente pode aplicar imediatamente, né? Aqui no Brasil, nós temos também linhas de pesquisa em raciocínio clínico. O nosso grupo, por exemplo, tem uma parceria com a Universidade de Erasmus, no campus de Roterdã, para o estudo do raciocínio clínico. Que legal. Então, isso é muito interessante. Agora, nós estamos participando de um estudo europeu, um grande estudo europeu, que está estudando, na verdade, inteligência artificial e raciocínio clínico. Né? Puxa, que legal. Então, e é isso, porque a gente também não tem como, por exemplo, negar a inteligência artificial. Não tem como. Muito menos demonizar a inteligência artificial e achar que, tem assuntos que são muito polêmicos, né? Mas eu vou dizer uma coisa para você, sabe o que eu fico pensando? Essa lei de proibir o celular... nas escolas, né? Nas escolas. Eu fico refletindo muito se esse é o melhor caminho. Ou se a educação, ela precisa se reposicionar diante disso. Exatamente. Porque você imagina, olha, primeiro as inscrições, a escrita era na pedra, depois foi para o papiro, depois foi criado caneta, porque antes era com pena, com tinta, depois veio máquina de datilografia, depois veio computador. Agora nós estamos com a inteligência artificial. Então, assim... Porque não é possível que esse aparelho ele não vai facilitar a aprendizagem. Exatamente. E eu fico muito preocupada com a questão da proibição, inclusive. A proibição, para mim, eu acho que é sempre ruim, sabe? Proibição nessas situações que você não está causando, né, um claro prejuízo a alguém, não é? Você tem que ferir, né? Mas assim, não tem porquê. E talvez, voltando ao que a gente falou lá no começo... Talvez a sua educação que não esteja atraindo aluno suficiente. Exato. Você sabe o que eu fico pensando, Ana? Quando eu vi até uma reportagem que eles estavam falando sobre a proibição do celular, a sala de aula com quase 40 crianças na sala de aula, uma sentada atrás da outra. E o problema é o celular. E o problema é o celular. Então, esse é o problema. Primeiro que assim, ela sentada uma atrás da outra com uma lousa, já é um negócio
Que não combina mais com esse século, né? Não combina mais. Nem com o século passado, talvez com o XIX. Então, quer dizer, por que não, em lugar de proibir o celular, trabalhar com pequenos grupos, investir na educação? Fazer uma roda, que assim você consegue ver roda, todo mundo. Ter mais professores trabalhando, em lugar de tirar Perfeito. a tecnologia dali. E porque assim, você também tem que criar pro mundo, né? Porque uma vez eu conheci, como eu falei, tenho um filho pequeno, eu conheci uma mãe e ela, na escola, eles mandam, tem um aplicativo para estudar matemática. E é bem moderno, assim, o método de ensino. E daí ela falou, não, eu não deixo minha filha fazendo aplicativo, não, porque é um absurdo ficar em tela. Eu imprimo, ela faz à mão e entrega. Eu falei, olha, posso falar uma opinião? Ela falou, pode. Eu falei, eu acho que tem 2 problemas. O primeiro ela vai sofrer bullying, porque daqui a pouco é a única que vai entregar no papel, todo mundo entregando no aplicativo. Outra coisa, ela precisa aprender a mexer. Porque, assim, a vida dela vai ser cada vez mais isso. Se a nossa já é. Né? A gente mesmo, né? Pra quem não sabe, a professora Raquel, um beijo pra professora Raquel que me indicou a professora Rosa pra vir aqui ter essa conversa maravilhosa. A gente se falou 100% por mensagem do WhatsApp, certo? Isso. Até o presente momento, a gente se falou 100% por mensagem do WhatsApp. Então, assim, se a nossa vida já é assim, o que dirá das nossas crianças? Então, exatamente. Eu acho que as instituições educacionais, elas precisam se reposicionar. Sem dúvida. E os professores, idem. Então, enfim, eu acho que talvez a proibição seja mais fácil. É o caminho mais fácil, então vamos proibir. Exatamente. É muito mais simples. Professora Rosa, foi um prazer imenso conversar com você. A gente poderia ficar aqui mais 3 horas. Eu também é um tema que eu gosto bastante, mas eu acho que precisa ser muito falado, né? A gente tem muita coisa ainda para melhorar, então a gente precisa ainda falar sobre isso. E que bom saber que tem muita gente olhando para isso, né? Que tenha cada vez mais gente olhando para a educação médica, para a gente poder só melhorar a formação dos profissionais, como você falou, que vão cuidar da gente. Então, foi um prazer imenso. Que você deixar um recado final. Então, eu gostaria de também mandar um beijo para Raquel Rieira, que eu admiro demais. E é uma pessoa que trabalha com as melhores evidências em saúde. Aprendo muito com ela. E uma professora maravilhosa. Uma professora maravilhosa, uma mãe maravilhosa, uma amiga. Eu queria agradecer você, Ana. Foi um prazer enorme conhecer você. Para mim é uma honra estar aqui em São Paulo com você, no Médico de Quê. E eu gostaria de dizer para vocês que tudo isso que nós conversamos aqui faz muito parte do meu dia a dia. Eu tenho a alegria de trabalhar com aquilo que eu gosto. Eu acho que isso é um privilégio. Eu sei que isso não acontece com todo mundo, mas quando a gente consegue fazer isso, eu acho que o trabalho ele se transforma em prazer, né? Perfeito. E eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu sou apaixonada por educação. Eu amo conviver com os meus alunos, amo conviver com os professores nos programas de desenvolvimento. E eu acho que a educação ela é muito potente. Eu acho que quando a gente trabalha com educação, a gente pode até não mudar o mundo, mas que a gente balança. Muito bom, né? Muito bom. Melhor forma de terminar. Bom, e para quem ficou até aqui, siga a gente nas redes sociais. O Médico de Quê tá no @Médico de Quê no Instagram. Eu tô na doutora Ana Gandolfi. Para quem gostou, indique para os amigos. Para quem não gostou, indique para os inimigos. E até a próxima.